Quarto tópico: Cristo venceu. Muitas vezes as pessoas falam: puxa vida, venceu, morreu e venceu. É justamente a missão que ele tinha. Vinha a este mundo para salvar os pecadores. E só ele podia fazer isto. Então, o plano da redenção passava também pela morte do Cordeiro de Deus. Certo, meu irmão? Certo. Ele veio com essa finalidade, ser nosso exemplo em todas as coisas e vencer, para nos dar a certeza que nós podemos vencer mediante a nossa união com Ele. A pergunta A: qual era a relação entre dieta e pecado no Éden? Então, irmão Joel, segundo o texto lido, aqui nós podemos ler, diz que ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o nosso Deus Criador, ele foi bem explícito e direto com os nossos pais, com Adão e Eva. Ele disse que eles poderiam comer livremente de toda a árvore que estava no jardim, mas reservou uma como teste de obediência, a árvore da ciência do bem e do mal. E o Senhor advertiu e já deu a sentença: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, qual a relação que existia, que existe entre dieta e pecado? Existe uma relação direta e íntima. Obedecer, seguir a dieta do Criador de Deus, era viver. Desobedecer, quebrar a ordem da temperança, era morrer. Infelizmente, nós vemos no 3º capítulo de Gênesis, o texto seguinte, eu não vou ler todo o texto, mas vocês poderão nos acompanhar depois, lendo em sua lição, que os nossos primeiros pais foram provados, eles foram enganados por Satanás e assim cometeram o pecado da intemperança, ou seja, não passaram no teste. Eles foram enganados por Satanás e assim eles pecaram. E qual é o salário do pecado? A morte. A morte. A sentença foi dada: certamente morrerás. E essa nota aqui nos chamou a atenção, que Satanás venceu nossos primeiros pais com o pecado do apetite pervertido. Venceu também posteriormente os israelitas no deserto. E mais para frente venceu homens que haviam sido favorecidos com as bênçãos de Deus, como Davi e Salomão. Também foram vencidos em alguns momentos pela intemperança, dando lugar às baixas paixões e a um pervertido apetite. E ele tem usado hoje ainda essa forte arma, o pecado da intemperança, para levar muitos ao pecado. Realmente. E um pouco mais à frente, ele também ousou tentar o próprio Jesus, né? Vamos à pergunta B, olha. Em que ponto Cristo foi igualmente testado e como saiu decididamente vitorioso? Então, irmão Joel, nós vimos que Satanás venceu nossos primeiros pais. Exato. Com o pecado da intemperança. E ele pensou: eu vou vencer também o segundo Adão. Jesus, depois de 40 dias jejuando, ele teve fome. E no deserto, qual foi a primeira tentação que Satanás apresentou? A tentação do apetite. Justamente. Disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus venceu. Ele saiu decididamente vitorioso. Como? Ele venceu pelas armas das Escrituras. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Cristo venceu, dando-nos também a certeza que ao sermos tentados,
no campo da intemperança, de um apetite pervertido, para satisfazer as baixas paixões, as concupiscências da carne, nós precisamos entender que Jesus venceu. Amém. E como ele venceu, eu e o irmão, e você, caro irmão e amigo, também pode vencer. Amém. A Bíblia diz que a temperança é um dos frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Porém, a intemperança é obra da carne. Então nós temos que olhar o exemplo de Cristo. Ele venceu neste campo, é uma das principais tentações de Satanás na vida do ser humano, o pecado da intemperança, violarmos a dieta que Deus quer que nós usemos para o nosso bem-estar físico, mental e espiritual, porque nós somos o que comemos, e vamos nos ater ao exemplo do Salvador, porque ele venceu. Você também pode vencer. Você pode seguir a dieta dada por Deus, você pode ser um homem, uma mulher, um jovem temperante, e você vai ter força para resistir, assim como Cristo venceu. E dizer ao inimigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pastor, eu vou fazer uma pergunta para o irmão. Sim. Quando nós começamos a fazer o jejum, nós, assim, humanamente falando, nós nos sentimos fracos. Sim. Mas o que é que nos fortalece? O que nos fortalece é a graça de Cristo. A graça de Cristo, né, irmão? Porque humanamente é natural a gente ficar sem comer, sem beber. Vamos sentir uma sensação de fome e passar das horas, até de fraqueza. Cada pessoa tem uma estrutura, né? Cada um tem uma forma de reagir. Exato. Diante do jejum. Mas se nós estivermos em oração, em conexão com o Salvador, Ele vai nos ajudar para passar um jejum tranquilo, um jejum feliz. Isso também é uma poderosa arma para vencer as tentações do jejum. Amém. E nos ensina a ser temperante também. Em algumas situações ele fala oração e jejum, não é? Oração e jejum, porque essa caixa de demônios não pode ser vencida senão pelo jejum e pela oração. Amém, meus irmãos. Que Deus nos ajude, né? Nos ajude a compreender tão excelente arma que Deus nos dá. Sim. Para a vitória. Amém? Amém. Queridos amigos que nos ouvem, não é? Semanalmente, eu vou fazer um apelo para os irmãos. Esse canal que todas as quartas-feiras mostra partes da lição, não é? Se chama Filadélfia Genuína. Você procure ele no YouTube. É uma maneira de você estar compartilhando e também levando a mensagem, ajudando esse canal. Se chama Filadélfia Genuína no YouTube. Que Deus nos abençoe a todos, amém? Amém. Um abraço. Um abraço. Até a próxima. Amém.